Além de possuírem duas das maiores fortunas pessoais do mundo inteiro, Elon Musk e Vladimir Putin são dois homens poderosos que possuem um estilo de vida extravagante. Mas você já parou para pensar qual dos dois vive uma vida mais luxuosa? Nesse vídeo você vai assistir uma batalha acirrada entre Vladimir Putin versus Elon Musk. Então, bora pro fight! Mas antes de começar, eu tenho um desafio para você. Clicar em gostei, se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho marcando a opção todas. Mas tudo isso em menos de 5 segundos. Será que você consegue? E se você conseguir, escreva nos comentários #InscritoSabeTudo que vamos te dar o coraçãozinho. Então agora, bora pro vídeo! Primeiro round. Carros. Os dois magnatas possuem dinheiro mais que suficiente para comprar qualquer carro que quiserem. Mas qual dos dois já foi flagrado com os veículos mais luxuosos? Muitas fontes afirmam que Putin possui uma vasta coleção de carrões próprios em sua garagem. Mas o grande chefe da Rússia tem declarado como patrimônio próprio apenas carros simples, que não chamam muita atenção, como o modelo ZAZ 968 e o Lada Kalina Sport. Como presidente, ele tem direito de usar ótimos veículos do estado, como o carro russo Aurus Senat L700, carrão com cara de Rolls Royce, com interior sofisticado, o qual custa cerca de R$1,5 milhão. Outro veículo com o qual Putin já usou muitas vezes trata-se de um Mercedes-Benz S600 Puma, máquina de luxo blindada de 6,4 metros de comprimento e com um motor V12 de 530 cavalos. O interior do carro foi desenvolvido para 2 ocupantes principais e mais 2 sentados à sua frente, um layout para proporcionar bastante conforto. Não é à toa que para usufruir de uma limusine dessas é preciso desembolsar aproximadamente R$7.800.000. Elon Musk, por sua vez, se destaca mais nesse quesito. Apesar do seu primeiro carro ter sido uma antiga BMW Série 3 de 1978, que ele pagou apenas R$73.300, as coisas começaram a melhorar para ele, e aí começou a dirigir super máquinas, como o exemplo da sua McLaren F1, que ele comprou em 1999 e infelizmente acabou virando pó depois de um acidente. Para se ter uma ideia de preço, na época o carro custava cerca de R$5.200.000. Mas Elon Musk também já teve outros carros, como Audi Q7 de R$288.300, Jaguar E-Type de 1967 avaliado em R$419.300, BMW M5 de R$524.100, Porsche 911 Turbo de R$1 milhão e até um carro que vira submarino do filme de James Bond pagando em um leilão cerca de R$4.100.000. Atualmente, Elon Musk prefere dirigir os veículos de sua própria montadora, já tendo sido flagrado dirigindo um Tesla Cybertruck, um enorme carro robusto com design quadrado que foi fabricado para proporcionar a máxima durabilidade e proteção dos passageiros. Inclusive, esse carro fez Elon Musk passar um pouco de vergonha quando foi apresentá-lo ao vivo e a resistência dos vidros não pareciam ser das melhores. Mas o preço do carro custa em torno de R$314.700. Já o carro mais moderno e luxuoso de sua montadora é o Tesla Model S Plaid, o veículo elétrico com a maior tecnologia, aceleração e autonomia do mundo, sendo capaz de percorrer 637 km sem a necessidade de parar para recarregar. Isso tudo além de possuir um motor superpotente que consegue acelerar de 0 a 99 km por hora em apenas 2,1 segundos, atingindo a velocidade máxima de 321 km por hora. E os modelos mais recentes e completos desse veículo ultrapassam os R$786.900. E pelo fato de Elon Musk já ter sido visto com uma coleção de carros maiores, ele ganha esse round. Ponto para ele. Segundo round. Aeronaves. Sendo dois bilionários com uma agenda tão cheia de compromissos, é claro que eles possuem aeronaves sempre às suas disposições, mas qual dos dois possui a frota mais cara e sofisticada? Sendo um bilionário com uma agenda tão cheia de compromissos, é de se esperar que Elon Musk possui um jatinho particular sempre à sua disposição.
Elon Musk, por exemplo, possui um dos jatos particulares mais caros, rápidos e de maior autonomia do mundo. Trata-se de Gulfstream G650ER, um jato executivo de alcance intercontinental, podendo viajar para qualquer lugar do globo terrestre sem escalas. Esse transporte aéreo é dividido em até 7 ambientes, podendo ser eles: a cabine super tecnológica e moderna, uma cozinha completa e bem equipada com eletros embutidos, ideal para os chefes prepararem bons cardápios aos tripulantes, uma primeira cabine com 4 poltronas para um voo confortável, a cabine média com sofá e televisão para relaxar assistindo um filme, a área de conferências com uma mesa para reuniões e também para refeições, a cabine VIP com um sofá que se transforma em cama para uma noite de sono tranquila e um banheiro completo. O jatinho é todo personalizado, podendo ter as áreas alteradas para atender à demanda do proprietário. Dependendo do layout escolhido, é possível transportar confortavelmente até 19 passageiros. E esse jatinho é tão requisitado que até o seu principal competidor, Jeff Bezos, possui um desses para chamar de seu. E não é à toa que, para obter uma aeronave desse modelo, é preciso desembolsar uma verdadeira fortuna, valor estimado em 341 milhões de reais. Vladimir Putin, por sua vez, possui mais de impressionantes 50 jatinhos. Apesar de não ser oficialmente o dono desses aviões, por ser o único poder político do país, o chefão pode agir como se os veículos aéreos do estado realmente fossem seus. Um de seus jatos é o do modelo Dassault Falcon 7X. É considerado um dos mais tecnológicos do mundo, com capacidade de até 16 passageiros. Não é à toa que essa máquina custa cerca de 209 milhões e 800 mil reais. Outra aeronave de Vladimir trata-se de um Ilyushin 296, que tem capacidade de até 300 passageiros, mas que foi todo personalizado para atender o gosto do presidente. Apenas uma das cabines desse transporte é avaliada em 57 milhões e 700 mil reais, pois foi equipada com materiais de primeira qualidade, sendo o banheiro também todo banhado a ouro. O preço estimado deste mimo: cerca de 262 milhões e 300 mil reais. Isso sem contar os vários helicópteros sempre à disposição do chefe de estado. Ou seja, Putin disparadamente ganha esse round. Ponto para ele. Terceiro round: iates. Quando o assunto é iates, os dois já foram vistos em belas embarcações, mas qual deles possui os brinquedinhos mais caros e luxuosos? Elon Musk, por exemplo, já foi flagrado durante suas férias na Grécia curtindo a vida a bordo de um iate conhecido como Zeus. Trata-se de uma embarcação de 23 metros de comprimento com capacidade de abrigar até 6 tripulantes. E apesar de ser uma bela embarcação, podemos dizer que ela é bem modesta comparada ao tamanho da fortuna de Musk. Para se ter uma ideia de preço, estima-se que o magnata deve ter pagado em torno de R$ 272.700 para alugar esse iate por uma semana. Vladimir Putin, por sua vez, possui uma frota náutica impressionante. Uma de suas embarcações é o iate Le Fan, um enorme barco de 53 metros de comprimento, qual foi comprado pelo Departamento Administrativo de Putin em 2011. É um navio marítimo totalmente funcional, capaz de fazer viagens transatlânticas percorrendo mais de 6.437 quilômetros, acomodando confortavelmente até 12 hóspedes a bordo. E o valor pago na compra dessa embarcação de alto padrão não foi divulgado, mas algumas fontes apontam que o preço aproximado seja de 209 milhões e 700 mil reais. Outra embarcação que supostamente pertence ao presidente trata-se do denominado The Graceful, que foi encomendado com características especiais, a exemplo de uma piscina coberta de 15 metros de comprimento que pode ser convertida em uma pista de dança. O iate também possui um heliponto em sua traseira para ter facilidade de deslocamento, um elevador panorâmico, uma varanda com aparelhos de academia com vista para o mar, uma banheira de hidromassagem excelente e muita sofisticação em sua decoração para acomodar 15 convidados VIPs. É claro que sua suíte principal é digna de um palácio, tendo um luxuoso banheiro com revestimentos em mármore. Para se ter uma ideia, estima-se que no ano é preciso desembolsar até, em média, 36 milhões e 700 mil reais para manter essa embarcação, sendo que ela vale por volta de 524 milhões e 300 mil reais. Ou seja, Putin ganha facilmente esse round. Ponto para ele. Quarto round: imóveis de luxo.
Os dois magnatas não economizam na hora de investir em bons lugares para morar, mas qual deles já morou na residência mais luxuosa? Elon Musk, por exemplo, apesar de atualmente viver em uma casa pré-fabricada de 131 metros quadrados, ele já foi dono de mansões luxuosas. Uma de suas casas mais famosas era a que pertencia ao ator Gene Wilder. O imóvel fica em um lote espaçoso e muito arborizado, sendo que a casa possui cerca de 260 metros quadrados de área construída, e por se tratar de uma antiga propriedade de 1951, a arquitetura é muito similar à qual era usada na época. Sabe-se que Elon Musk decidiu se desfazer do imóvel vendendo-o por cerca de 36 milhões e 700 mil reais. Na cidade de Hillsborough, o bilionário tinha uma mansão localizada em um gigantesco terreno de 19 hectares, completamente rodeado por árvores. O imóvel, que foi construído em 1912, possui cerca de 1.500 metros quadrados, contando com uma arquitetura bem clássica e luxuosa. No interior da casa, por exemplo, os móveis são super sofisticados, sendo perfeitos para quem gosta de uma decoração mais antiga. Ao todo, o casarão possui 7 confortáveis quartos e 10 luxuosos banheiros, e não é à toa que o imóvel foi colocado à venda custando cerca de 194 milhões de reais. Já no estilizado bairro Bel Air, em Los Angeles, na Califórnia, Elon Musk passou anos comprando mansões vizinhas para conseguir ter mais privacidade. As luxuosas casas do bilionário ficam situadas em colinas que oferecem vistas panorâmicas de Los Angeles. E para se ter ideia do preço dos imóveis, ele vendeu 4 de suas propriedades juntas em um pacote por cerca de 327 milhões e 800 mil reais. E se somar todo o portfólio imobiliário de Elon Musk, ultrapassa facilmente as centenas de milhões de reais. Vladimir Putin, por sua vez, vive há mais de 20 anos na propriedade oficial denominada Novo Ogarevo, mansão a qual pertence ao Estado, mas que ele escolheu para ser o seu lar definitivo. A casa principal da propriedade foi construída no século XIX e, diferentemente da Casa Branca norte-americana, o Novo Ogarevo é fechado ao público, porém, lá foi o local em que o presidente recebeu Barack Obama. E apesar de Putin não ser dono da propriedade, de acordo com a legislação russa, qualquer ex-presidente pode escolher uma residência para ser sua casa até o resto da vida. Ele também possui vários outros imóveis espalhados pela Rússia, como uma casa de verão oficial na costa do Mar Negro, onde o presidente pode tirar dias de descanso com maior contato com a natureza. Outro local onde Putin pode usufruir sempre que quiser trata-se da pousada Valdai, local que, quando não está fechado para receber a autoridade, pode receber visitantes que pagam diárias de até R$4.100. Já sua propriedade mais cara é o seu luxuoso castelo, situado em um enorme terreno de 7.800 hectares, localizada às margens do Mar Negro, a área oeste do território russo. O endereço possui todos os atrativos que se possa imaginar, como uma pista de hóquei no gelo subterrânea de impressionantes 5 andares, esporte pelo qual o presidente é apaixonado, uma estufa de 2.500 metros quadrados ao ar livre com várias espécies monitoradas por jardineiros, paredões de vegetação repletos de esculturas, uma emblemática igreja em meio aos jardins, uma ponte em balanço de 80 metros, 2 grandes torres para possibilitar comunicações, uma casa de hóspedes de 2.500 metros quadrados, um anfiteatro de arquitetura clássica em construção onde pode haver concertos musicais ou, quem sabe, uma batalha de gladiadores. Várias vagas de garagem e edifícios residenciais onde possivelmente vive empregados. Outro dormitório que parece servir aos cargos mais privilegiados. E já para acessar a praia existe um túnel subterrâneo com saída para a areia, além de ter uma sala secreta que tem uma janela com vista para o mar. Somente o Palácio Central, onde ficam os aposentos, possui 17.691 metros quadrados. Um dos funcionários que trabalhou no local, chocado e furioso com o luxo do imóvel, compartilhou documentos importantes sobre o interior do castelo. Com essas informações, foi possível fazer projetos 3D que mostram como é o interior da mansão com bastante veracidade. O design é italiano clássico, sendo a sala principal repleta de móveis caros e bastante itens decorativos e até mesmo as paredes banhadas a ouro, um verdadeiro luxo. Também existe no palácio um enorme saguão revestido em mármore, local onde tem um bar para receber convidados da alta nobreza. Logo ao lado desse ambiente fica o majestoso teatro ou sala de concertos com cortinas em veludo e um auditório de 2 andares repletos de sofás e acomodações luxuosas. Outros cômodos que não passam
despercebidos do castelo são uma sala intimista com narguilés e palco para polidense, uma enorme sala de cassino repleta de mesas para jogos, um fliperama com tapete de dança eletrônico, um espaço de reuniões com maquetes e estante com carros colecionáveis, uma piscina de 25 metros de comprimento, uma academia bem equipada, além de muitos outros ambientes todos luxuosamente decorados. Para garantir a proteção deste palácio, o terreno de 7.000 hectares adjacente ao palácio pertence ao Serviço de Segurança Federal da Rússia e, curiosamente, toda essa área foi alugada até o ano de 2068. Logo, o acesso à casa do magnata por vias terrestres se torna praticamente inviável. Já para sobrevoar ou navegar sobre esse território é necessário ter uma autorização da Agência de Segurança Nacional. E com essas informações já dá para entender que Putin pensou em exatamente tudo para ter uma fortaleza só sua, que garantisse a sua própria segurança até o fim de sua vida. É claro que o presidente da Rússia negou que essa propriedade seja sua, mas seu opositor fez questão de pontuar vários detalhes surpreendentes sobre a mansão secreta e luxuosa de Vladimir. E o preço para ter um dos maiores e mais suntuosos palácios já vistos no planeta Terra, dignos de um rei, é estimado em 6 bilhões e 800 milhões de reais. É inacreditável. Ou seja, Vladimir Putin ganha disparadamente esse round. Ponto para ele. Quinto round. Fortuna. Sendo considerados os homens mais poderosos do mundo, todo mundo sabe que eles são donos de uma gigantesca fortuna, mas qual deles possui o maior patrimônio pessoal? Vladimir Putin, por exemplo, apesar de ter um salário de somente R$ 587.400 por ano, sua fortuna é muito maior devido à corrupção que existe em seu país. Como o próprio já disse, ele se considera o homem mais rico da Europa, já que sua riqueza vai muito além do seu patrimônio material. Afinal, ele detém grandes poderes capazes de lhe proporcionar uma vida luxuosa. Ele detém sob o seu domínio, por exemplo, a reserva monetária do país e a potente força militar, além da gigante frota naval, aérea e terrestre da Rússia. Tudo à sua disposição. Podemos então considerar que sua fortuna, na verdade, não foi construída somente com seu salário de presidente. Isso porque ele controla e usufrui de toda a riqueza que o seu país produz. Para se ter uma ideia, o PIB da Rússia de 2020 foi de quase 7 trilhões e 800 bilhões de reais, sendo que sua fortuna é uma porcentagem desse valor. E há fontes que afirmam que, na verdade, a fortuna secreta de Vladimir Putin é de aproximadamente 1 trilhão de reais, uma quantia tão grande que já o colocaria entre os homens mais ricos do mundo. Elon Musk, por sua vez, é considerado o empresário mais bem-sucedido do mundo. Ele sozinho possui mais dinheiro do que diversos países do mundo, com uma fortuna superior ao PIB de países como Afeganistão, Bolívia, Paraguai, Angola, Equador, Nova Zelândia, Grécia, Iraque, Peru, Portugal, Egito, Finlândia, Chile, entre muitos outros. Em 1º de novembro de 2021, Elon Musk bateu um recorde que ninguém acreditava que aconteceria tão cedo. Depois que a empresa Hertz fez um anúncio que pretendia comprar 100 mil carros da montadora de Elon Musk, as ações de sua empresa, Tesla, dispararam. E isso contribuiu muito para que ele se tornasse a primeira pessoa da história a superar a incrível marca de 1,5 trilhão de reais de patrimônio. Um valor que ele coloca como líder absoluto do ranking das pessoas mais ricas do planeta. E apesar dos dois serem extremamente ricos, podemos dizer que Elon Musk conseguiu atingir a maior fortuna em reais de todos os tempos. Ponto para ele. No final dessa luta, temos 2 pontos para Elon Musk contra 3 pontos para Vladimir Putin, sendo ele o vencedor dessa batalha. Mas se você acredita que ainda existem outros argumentos para defender um dos dois, escreva aqui embaixo a sua melhor justificativa. E aí, gostou do vídeo? Então deixe o seu like e comente sugestões de outros temas pra gente trazer aqui no canal. E aproveite para se inscrever e assistir outros vídeos. Você com certeza irá gostar. Canal Sabe Tudo, sua curiosidade em forma de vídeo.